Nessa aula nós iremos falar a respeito de dinheiro. O que é o dinheiro, de onde ele vem, como ele foi criado e como nós podemos trabalhar com ele e o que ele trouxe de benefícios para a nossa vida e para a civilização. Cada um tem uma ideia diferente do significado de dinheiro. Ela varia de acordo com as suas crenças, os seus modelos mentais, da forma que você foi criado, se na sua infância havia abundância ou escassez de dinheiro, como foi as coisas que os seus pais, as pessoas que criaram você, falaram a respeito de dinheiro para você. E muitas pessoas têm bloqueios sobre isso que carregam durante a vida inteira e não entendem o porquê. Se você parar para analisar, muitas pessoas já ouviram falar, provavelmente você já ouviu falar daquela famosa citação que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou que o dinheiro, algumas pessoas distorcem dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando na verdade, nós podemos abrir um parênteses e estudar um pouco mais profundamente essa questão, onde a falta de dinheiro, ela se torna a raiz de todo o mal. Por que a falta de dinheiro? Porque se você parar para analisar, a maioria das guerras, quando não são territoriais, ou a fome, ou roubos, ou coisas assim, são por causa da escassez deste recurso. Então, o que é o dinheiro em si? O dinheiro, ele foi criado para facilitar a troca. A humanidade criou o dinheiro como uma forma de facilitar a troca. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos voltar muito tempo atrás, quando o dinheiro ainda não existia. As pessoas produziam bens de consumo. As pessoas produziam, por exemplo, trigo. Vamos dizer que um fazendeiro produzia trigo e ele tinha o trigo dele. Mas esse fazendeiro, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil de vocês entender. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Um fazendeiro só um pouquinho, ok. Um fazendeiro A, ele estava aqui na fazenda dele e ele possuía trigo. Isso era o que ele produzia, ele plantava trigo. Mas ele queria trocar o trigo dele, ele estava precisando, depois de um tempo, ele tinha bastante trigo, mas ele precisava de leite. E o fazendeiro B, ele possuía leite. Então ele fazia o quê? Ele se dirigia ao fazendeiro B, ou a pessoa que produzia o leite, e dizia, eu quero trocar, no caso eu estou precisando de leite aí de vaca para poder alimentar os meus filhos. E eu tenho trigo para trocar. Mas o fazendeiro que tinha leite, ele não queria o trigo, ele não tinha necessidade. Ele falou assim, não, eu tenho trigo em excesso já aqui, e eu gostaria de ter um pouco de cevada, ou milho. Então, o fazendeiro que tinha o trigo, ele ia até o pessoal que possuía, por exemplo, o milho ou a cevada. Tinha a cevada ali, um terceiro fazendeiro. Então, ele tinha que pegar o cavalo dele, se deslocar, ou ir até uma feira onde essas coisas eram negociadas, eram trocadas. Então, ele precisava pegar o trigo dele e dar para o produtor de cevada. Para o produtor de cevada, dar a cevada para ele e ele levar e trocar pelo leite. Mas quando ele chegava lá com o cara que produzia cevada, ele dizia, não, eu não quero trigo. Trigo eu também já tenho bastante. Mas eu estou precisando, por exemplo, de ovos. Ele precisava de ovos. Aí entra em cena um quarto elemento, que era o rapaz que produzia ovos. Né? No caso, tinha a granja ali que tinha ovos. Então, ele tinha que pegar o trigo, falava com o rapaz que produzia, no caso que tinha a produção ali, as galinhas que produziam ovos, ele trocava o trigo por ovos, ele trocava os ovos, ele precisava trocar os ovos ali pela cevada e depois trocar a cevada pelo leite. Então era uma coisa que demorava muito, era muito trabalhoso. E o pior de tudo não era só isso, não era só ele conseguir trocar ou achar alguém que quisesse trocar isso. O que ele precisava fazer? Ele precisava identificar quantos ovos ou quantos quilos de cevada, quantos quilos de cevada valeriam uma dúzia de ovos. Ou quanto de trigo
ele teria que dar pelos ovos. Quantos quilos de trigo valem uma dúzia de ovos ou 2 dúzias de ovos? Então, entende como havia um conflito e essa negociação ela era bem trabalhosa? Então, para facilitar isso, as pessoas começaram a criar moedas, a cunhar moedas, né? Eu estou dando um resumido porque senão a história fica muito longa, a história do dinheiro. Mas eles cunhavam moedas e essas moedas tinham fé pública ali no caso, mas essas moedas também, elas eram de um metal geralmente precioso. Isso se chama moeda de lastro, isso se chama lastro. Então o que acontece? A pessoa ia lá, trocava uma porcentagem do trigo dela por essas moedas de prata, ou essas moedas de bronze, ou essas moedas de ouro, ou ciclos, enfim. Cada civilização possuía um tipo de moeda diferente, vamos dizer assim. Mas isso fez o quê? Isso facilitou com que as trocas fossem agilizadas. Então, vamos imaginar que hoje você produz qualquer coisa. Você está no seu trabalho e você produz alguma coisa e você vai no mercado. Você não teria, vamos dizer que você produza roupas, você fabrica roupas. Você não consegue ir lá levar a roupa no mercado e trocar por alimento, dificilmente. Mas você consegue trocar por dinheiro, que hoje em dia é papel. Isso é uma moeda mais voltada, conhecida como moeda fiduciária. Depois eu vou explicar sobre isso. E ela remete a um valor que você vai lá e faz a transação e troca por dinheiro. Então, antigamente, existia essa moeda com lastro. O lastro é o quê? É uma coisa que serve de garantia. Por exemplo, eu vou produzir esse papel aqui, que é um papel, né? Isso que não passa de um papel que as pessoas acreditam que dão um valor. Tanto é que quando tem uma inflação muito alta e o dinheiro desvaloriza, como é o caso de alguns países, ela perde totalmente o valor e se você for trocar ou troca moeda, se você tiver, por exemplo, moedas mais antigas do Brasil, como Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, você tentar trocar, ninguém vai aceitar, mesmo sendo praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque é uma moeda fiduciária, é o que? É uma moeda que tem a crença de todo mundo. Então, todo mundo acredita que isso tem um determinado valor. Então, eu acredito que isso vale dinheiro, que isso tem como trocar por algum bem material, no caso, vamos dizer, por um relógio, ou enfim, qualquer outra coisa, e você também acredita nisso. A pessoa que você está negociando também acredita nisso, e, consequentemente, vocês fecham uma transação. Nos tempos passados, as pessoas tinham o lastro, que era lastro ouro, então a pessoa tinha que pegar um minério que tinha um valor, né, intrínseco nele, era o valor em si. Isso aqui não tem valor em si, é só papel, não é ouro, não é prata, mas naquela época era ouro, era prata. Então as pessoas tinham esse lastro, era uma garantia. E com o tempo as coisas foram desenvolvendo. Hoje nós temos outras transações, nós temos garantias, então as pessoas precisavam primeiro fazer a negociação. E isso foi o que ajudou muito a civilização a se desenvolver. Temos o segundo caso, para que serviu o dinheiro lá também naquela época? Vamos ver novamente o exemplo que você tinha trigo. Você possuía o trigo, você era o fazendeiro que possuía o trigo, novamente. Mas você precisava de um boi, de gado, para poder arar, para poder produzir e agilizar a produção, sei lá, enfim. Um exemplo, né? Um cavalo para você deslocar. E quando você ia lá falar com o pessoal da sua região ali que você morava, que a pessoa morava, que não era muita gente, né? Ele tentava negociar com eles. Ah, eu tenho trigo e eu gostaria de trocar por um cavalo. E a pessoa não tinha. O cavalo que ela tinha, ela estava usando, o boi ela estava usando. E ela foi no primeiro, o primeiro não quis, o segundo não quis, o terceiro não quis. O que aconteceria com aquele trigo? Ela teria que estocar o trigo para trocar posteriormente. Só que com o tempo esse trigo iria estragar e ela ia perder a produção. Então, o dinheiro ele foi feito para quê? Para também você poder armazenar, estocar. Então a pessoa ela pega o trigo dela, ela iria lá, trocava por um valor, uma moeda de ouro, prata, bronze, enfim, qualquer material que fosse precioso, né? E trocava e armazenava esse dinheiro para num segundo momento, quando ela fosse para uma outra região e ela encontrasse alguém que tivesse o gado ou o boi que ela precisasse, ela pudesse oferecer o dinheiro e em troca receber o gado que ela precisava e levar de volta para casa dela. Então, primeira função do dinheiro foi facilitar as trocas. Facilitou muito o comércio, facilitou imensamente o comércio.
Teve épocas das grandes navegações ali que tinha as especiarias, que tinha as outras coisas, você deve ter estudado na escola, que tinha um valor comercial também. Sal, até eu ouvi falar já, você deve ter ouvido falar que o nome salário vem do sal, que era feito com uma moeda de troca. Existe essa história que contam, né? Mas enfim, voltando ao caso. Existe essa questão de negociação. Então, primeiro, o dinheiro ele serve para facilitar as transações comerciais de troca, você trocar o seu bem, o seu produto, o seu serviço, e armazenamento de valores. Hoje você pode ir no banco, você pode depositar o seu dinheiro e você fica com o seu dinheiro guardado. Isso também é uma transação de confiança. Você acredita que o banco vai lhe devolver o seu dinheiro. Você deixa lá, aí o banco faz as transações deles, né, dependendo do tipo de operação que você faz. Você deixa, por exemplo, na poupança. Enfim, vai gerando juro, tem a inflação, mas isso é um assunto um pouco mais complexo que eu vou explicar talvez em um outro momento. Mas você consegue armazenar esse dinheiro. Hoje em dia existem cartões de crédito, existem outros tipos de transação. Então tudo é na base da confiança. Você usa o seu cartão de crédito, o banco ele lhe empresta o dinheiro e ele acredita, né, que teoricamente você vai devolver o dinheiro para ele, você vai pagar essa fatura. Vamos lá, então. Foi feito para uma padronização de trocas de valores e estocar os valores. Agora vamos entender as outras funções que o dinheiro tem também, que são muito importantes. O dinheiro ele serve o quê? Para trazer liberdade de tempo e a liberdade financeira, no caso, que você também tem liberdade geográfica, que entre todas as outras liberdades. Mas por que liberdade de tempo? Porque você precisa, teoricamente, produzir algo, né? Quem quer ter dinheiro? Para ter dinheiro, você precisa parar de pensar, focar no dinheiro em si, focar no dinheiro. Você precisa focar no que você tem para trocar por dinheiro. Qual é o bem, produto ou serviço que você tem para trocar por dinheiro? E quanto melhor, mais desenvolvido, mais elaborado for esse produto, mais valor agregado ele tem. E, consequentemente, você recebe mais por isso. Se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento, tem um conhecimento raso, a sua remuneração provavelmente seja mais baixa. Se você é uma pessoa especialista que consegue fazer algo extremamente complexo, sofisticado, você vai receber, teoricamente, um valor mais alto. E a mesma coisa a venda de produtos, oferta e demanda. Se é uma coisa que tem muita procura e tem pouca gente oferecendo, a tendência do valor é aumentar. Se tem muita gente oferecendo e pouca gente procurando, a tendência é diminuir. Por que o diamante, o ouro é tão caro? Porque é escasso, porque é raro, né? É difícil você encontrar. Você não anda na rua e encontra ouro na rua. Dificilmente você vai. Pode ser que alguém derrube, assim, mas hoje você não encontra. Em contrapartida, se você olhar pedras, cascalho ou capim, tem enorme quantidade. Por isso que ninguém vai lá e pega capim, talvez para dar para um gado, mas se você mesmo armazenar, você não consegue vender aquilo por um valor muito alto. Então, é oferta e demanda. O quanto de pessoas tem procurando e o quanto de pessoas tem para comprar aquilo. Aí também entra a questão do luxo, de relógios de luxo, de joias, que daí é um outro mercado, é um outro negócio. Mas eu estou falando, no geral, o mais comum de acontecer, né? Então, você compra a liberdade de tempo. Por que liberdade de tempo? Porque a maioria das pessoas vende alguma coisa. Você vende alguma coisa. Se você recebe uma remuneração, você provavelmente está vendendo algo. Ah, mas eu não trabalho vendendo nada, não sou vendedor, eu trabalho de CLT numa empresa. Ok? Você está vendendo as suas horas. Você está vendendo a sua mão de obra. Então, você vai lá, você vende as suas horas para o seu empregador, ele paga e você fica com o dinheiro. Ou você pode ter um produto onde você vai lá, vai oferecer e vai vender. Então, isso é muito interessante você notar, porque a maioria das pessoas que conseguem acumular bastante dinheiro, elas causam um impacto positivo numa vida de inúmeras outras pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas o seu produto solucionar, mais você vai ser remunerado por aquilo. Vamos dizer que eu tenho essa caneta e eu vendo para uma pessoa. Eu vou receber um valor X. Se eu desenvolver essa caneta em grande escala e eu fizer 1 milhão de canetas e vender para 1 milhão de pessoas, o valor que eu vou receber é muito maior. Então, ou você ganha aumentando o valor das coisas,
ou você ganha aumentando o número de processos, em escala, você vende para um número muito maior de pessoas. Você ajuda um número muito maior de pessoas. Porque, por exemplo, que o Bill Gates se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo? Porque ele desenvolveu um software, né, o Windows, onde ele impactou positivamente, drasticamente, a vida de bilhões de pessoas. Então, tudo que existe hoje ali, depois veio Steve Jobs, naquela época também, enfim, mas o começo, MS-DOS, Windows, enfim, foi mais ou menos ali. Então, foi uma revolução, foi uma disrupção, assim como o iPhone, foi algo disruptivo. Então, eles vão criando produtos que vão facilitando a vida das pessoas. Se você oferece um serviço, existem serviços que facilitam a vida das pessoas. Então você está sempre vendendo, é sempre uma negociação. O dinheiro é sempre uma negociação entre duas partes. Então você tem que parar e se perguntar o que você tem para oferecer em troca de dinheiro, em troca de um certo valor. As pessoas de mentalidade rica, e eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, se elas são os melhores ou piores que os outros, eu só estou falando uma questão de mentalidade, elas entendem esse jogo do dinheiro e elas produzem o dinheiro através de ideias, elas produzem o dinheiro praticamente do nada, vamos dizer assim. Como você pode ver, as pessoas criaram criptomoeda, alguns times de futebol hoje já criaram algumas moedas que funcionam somente para sócios. Então eles estão sempre criando meios, as pessoas estão sempre criando meios de desenvolver ideias que vão facilitar a vida das outras pessoas. As grandes invenções, que são produzidas em larga escala. Então você precisa entender que o foco não é o dinheiro, o foco é como você pode ajudar um número muito grande de pessoas, como você pode escalar isso. Porque se você está vendendo, por exemplo, a sua hora, o seu dia tem 24 horas, cronológico, no relógio, tem 23, alguma coisa, 24 horas, né? 24 horas. E essas 24 horas, por mais que você ganhe bastante dinheiro por hora, o máximo de horas que você vai poder vender num dia é 24. Você não consegue vender 28 horas do seu dia. Preste atenção nisso. Em contrapartida, por outro lado, se você vender um produto, você tem um produto aqui, quantos produtos você acha que você consegue vender em 24 horas? Em escala. Tem empresas que vendem milhares de produtos todos os dias. Muitos milhares de produtos. Então elas pegam e elas em 24 horas, nas mesmas 24 horas, elas vendem milhares de vezes. Então vamos dizer que você venda a sua hora por R$100. Vamos dizer que seja isso, tá? R$100. Então você vendeu por 24 horas, você fez 24 vezes 100. Agora, se você pegar e vender cada produto desse por R$100 e você vender por 1.000, então, são 1.000 produtos de R$100 nas mesmas 24 horas. Entende como é a escala, como isso funciona, como a riqueza ela é feita? E como é que a riqueza é acumulada? É você guardando esse dinheiro, teoricamente, gastando menos do que você recebe. Estocando dinheiro, fazendo com que a saída seja menor do que a entrada. Você recebe mais do que você gasta. É uma matemática meio lógica, né? E o que acontece? Como é que você consegue ter a liberdade que você tanto procura? Eu vou explicar, e isso vale muito, muito, muito. Se você entender isso, isso vai ser disruptivo na sua mente, disruptivo na sua vida, vai fazer uma transformação incrível. Se você não conhece isso, e você prestar atenção e você entender isso, isso vai mudar a sua vida completamente. O Robert Kiyosaki já falou sobre isso, você já deve talvez ter visto sobre os 4 quadrantes. Existem 4 quadrantes muito simples e que você pode entender de uma maneira mais clara que eu vou colocar aqui no quadro para você dar uma olhada. Existe a classe número 1 ali, vamos dizer, a primeira fase, onde a pessoa ela é trabalhadora. Ela trabalha e ela vende a hora dela. Então ela trabalha 8 horas por dia para uma empresa e ela recebe um valor X pelas 8 horas. Então ela está no nível 1. É a pessoa que trabalha, recebe, trabalha e recebe. Então ela está sempre dependendo do trabalho dela, está sempre trabalhando e se ela parar de trabalhar, ela não recebe. Entendeu? Tipo, se a pessoa ficou doente, sofreu algum acidente, ela não recebe. A não ser que ela receba algum auxílio do governo, enfim, mas do trabalho dela ali, do que ela está fazendo, ela não recebe mais.
Então ela está vendendo a hora, ela vende a hora dela. As pessoas de mentalidade pobre, e eu não estou, mais uma vez, dizendo se isso é bom ou ruim, que mentalidade pobre ou mentalidade rica é uma melhor que a outra, eu estou trazendo um exemplo para que você possa entender e ficar claro. As pessoas que têm essa mentalidade, elas vendem a hora. Pesado isso, mas é muito importante que você entenda isso. Vendem a sua hora, então as pessoas vendem a hora delas. As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de sucesso, não que a pessoa que vende a hora não tenha essa mentalidade, mas ela talvez não conseguiu colocar isso em prática. Entenda bem, eu não estou desmerecendo ninguém, não estou dizendo que uma pessoa é melhor ou vale mais que a outra, não. Estou explicando como as coisas funcionam, estou falando de mentalidades para você ficar mais claro o entendimento. Então ela vende a hora. A pessoa com uma mentalidade de crescimento, ali, uma mentalidade mais rica, ela compra a hora. Compra a hora. Por quê? Porque a pessoa ela tem 24 horas no dia. Vamos dizer que ela trabalha 8 a 10 horas. Então o máximo que ela pode vender são 8 horas. Se ela trabalhar em 2 turnos, 16 horas, que seja, né? Uma pessoa que trabalha muito, muito, muito. A pessoa que compra a hora, vamos dizer que ela contrate 10 funcionários. 10 funcionários. Eu não vou colocar os 10 aqui, mas enfim, ela tem 10 funcionários. Cada funcionário dela vende 8 horas. 8 horas, 8 horas, 8 horas. No final das contas, aquela pessoa, ela não trabalha mais 8 horas. Ela criou algo que trabalha para ela 80 horas, porque ela comprou 8 horas de 10 funcionários dela. Então, o nível de produção dela foi aumentado. Então, o dia dela não tem mais 24 horas, entendeu? O dia dela tem muito mais horas, porque ela pode pegar as horas que ela tem e investir numa outra coisa. Claro que, literalmente, vai ter 24 horas, não vai aumentar o número de horas no relógio, mas a hora produtiva que ela consegue fazer nesse tempo é diferente. Isso é muito importante você entender, muito importante, presta muita atenção. O segundo grupo é o grupo MEI ou empreendedor. MEI, empreendedor. É o grupo que não trabalha para uma outra pessoa, trabalha para si, mas ainda presta um serviço. Ela ainda precisa vender a hora dela através de prestação de serviço ou vendendo algum produto, mas ela trabalha para ela já não trabalha para um sistema. Ela já não trabalha para um terceiro, ela trabalha para ela mesma. Mas ainda assim, ela trabalha vendendo a hora dela, ou vendendo o produto com a hora dela, com o suor dela, com a mão de obra dela, seja no escritório, seja onde for. Então aqui, no grupo 1 e no grupo 2, entenda bem, ainda trabalha vendendo a hora. O grupo 3, que é onde você começa a sair de uma coisa que chamam Corrida dos Ratos, né? Você já deve ter ouvido falar, mas nós não somos ratos, mas as pessoas têm um comportamento, uma questão de esteira, onde o que acontece? Aquelas ratoeiras onde tem aquela rodinha que o hamster fica correndo, na base que ela trabalha, recebe, gasta, trabalha, recebe, gasta, ela recebe, faz conta, daí paga as contas e trabalha e faz conta, e às vezes a pessoa trabalha e gasta em locomoção, e ela vive nesse ciclo, ela não consegue escapar daquilo, por isso que chama Corrida dos Ratos. Não é porque a pessoa seja um rato, mas o sistema que aprisionou a pessoa ali, que aprisionou entre aspas, né? Porque a prisão na verdade não é o sistema, é a mentalidade, é o modelo mental, deixou ela presa naquele sistema de comprar. Ela compra o que não pode, com o dinheiro que não tem, para agradar pessoas que ela não gosta. E acabam adquirindo dívidas. E daí trabalha, gastou um dinheiro que ela não recebia, ela precisa pagar aquilo lá, ela precisa trabalhar. Então ela está sempre repetindo esse ciclo. O terceiro grupo são as pessoas que criam um sistema. São pessoas que criam empresas, por exemplo, como foi o caso que eu mostrei aqui no exemplo anterior, onde a pessoa ela compra a hora dos outros. Ela compra a hora dos outros, ela cria um sistema onde as pessoas trabalham para ela. Então ela começa a querer sair da Corrida dos Ratos aqui no quadrante 2, ela começa a ter um pouco de liberdade, porque ela já não precisa bater ponto, vamos dizer assim, ela já consegue se locomover, ela fica mais à mercê dela. Só que o que acontece aqui? Tem pessoas que gostam de trabalhar de carteira assinada, tem pessoas que gostam da pseudo-segurança, tem pessoas que preferem ter mais liberdade, é mais arriscado.
Tem um exemplo muito simples, mas bem fácil de você entender, que eu vi uma vez do Flávio Augusto, que tem aquele geração de valor. Ele falou que dentro da gaiola, a pessoa estando meio que presa dentro de um trabalho, ela recebe o alpiste, que no caso é o alimento, né, todos os dias. É seguro, o gato não pega, o passarinho está ali dentro da gaiola. Vamos imaginar que a pessoa seja um passarinho, né, um exemplo. Ele come a comida ali, o alpiste, tem a comida todo dia, o passarinho não pega, o gato não pega. Mas em compensação, ele não pode voar. Já fora disso, quando a pessoa começa a empreender, ela tem a liberdade de voar. Mas em contrapartida, ela não tem a comida ali, o alpiste todo dia garantido. E também tem os perigos. Tem o gato, tem algum problema que pode bater numa árvore, pode acontecer qualquer outra coisa. Então é mais arriscado. Mas em contrapartida, ela está livre, teoricamente, entre aspas, né? Livre para poder voar, para poder vender mais, para poder ter um alcance maior naquilo que ela faz. Esse terceiro, no caso, ele está saindo ali daquela corrida dos ratos, como é chamada, porque ele começa a escalar. Ele escala e ele compra tempo dos outros, ele compra tempo e ele cria esse sistema. Esse sistema trabalha para ele gerando valor, que no caso é o dono de empresa. Ele contrata pessoas, as pessoas vão trabalhando, às vezes ele está de férias, coloca ali um gerente, alguém para administrar as coisas e ele tem uma certa liberdade. E o quarto e último grupo ali, que é o grupo que tem realmente a liberdade, são o grupo de investidores. O que é um grupo de investidores? São pessoas que conseguiram, de uma forma ou outra, acumular capital, acumularam bastante dinheiro, e agora eles conseguem investir. Você já deve ter visto aquele programa bem famoso que chama Shark Tank, onde as pessoas vão lá, apresentam as propostas delas, e essas pessoas investem e ganham uma participação em cima dos lucros daquelas pessoas. Então, se a empresa der lucro, uma participação delas fica com elas. Outra questão, outro investimento é bolsa de valores. Bolsa de valores é o que? A pessoa abre uma empresa, ela começa a dividir as ações, abre capital ali, né? Ela abre na bolsa e chama IPO, e depois ela vende essas ações e as pessoas compram participações naquela empresa. Então, se a empresa dá lucro ali, tem valorização, não, elas vão receber dividendos, enfim, é uma outra história. Mas a Bolsa de Valores, todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Então, tem a Bolsa de Valores, tem a questão de investir em empresas e investir em diversos outros negócios. A maioria dessas pessoas que têm bastante dinheiro acumulado, elas investiram em diversos negócios. Então, elas têm diversas fontes de renda, diversas fontes de entrada. Porque, entenda, pense nisso, numa plataforma. Você está em cima dessa plataforma aqui, ok? Se você só tem uma fonte de renda, que é o seu trabalho, você está alicerçado em cima de apenas um pilar. Um pilar. Se esse pilar cair amanhã, quebrar, acontecer qualquer coisa, você despenca, você vai para baixo. Você fica... Tem alguns lugares que tem seguro-desemprego, coisa assim. Então, a estabilidade, ela não existe, ela é uma ilusão. A gente acha que está estável, mesmo empregos em governo, concursado, pode acontecer alguma coisa, uma guerra, qualquer coisa, e isso vir a dar algum tipo de problema. Mas qual que é o jeito que você tem de se proteger isso? É desenvolver diversas fontes de renda. Ter mais de uma, entendeu? Você trabalha, mas você tem uma loja que paralela, você vende alguma coisa, enfim, você investe na bolsa. Tem diversas maneiras de você conseguir ter mais segurança, entre aspas, que no caso você não depende de uma fonte de renda só. O problema da maioria das pessoas é que elas ficam presas nessa única fonte de renda e quando essa fonte de renda acaba, a pessoa acaba ficando sem dinheiro. Então entenda, qual que é o foco? O foco principal é o dinheiro, ele em si é um papel, mas aquilo que você faz com ele é o que gera o resultado, entendeu? Então, se você pega o seu dinheiro e você investe, compra um monte de porcaria, se enche de dívida, você provavelmente não vai conseguir acumular dinheiro. Agora, se você pegar o seu dinheiro e você investir, mesmo estando lá no primeiro quadrante, você segurar um pouco de dinheiro, economizar, que é o hábito da economia, e você conseguir investir em outras coisas, você vai, com o tempo, comprar a sua liberdade financeira. Você vai conseguir viver de dividendos. A pessoa vai investir, vai colocar na... A poupança não é um bom investimento porque ela geralmente é abaixo da inflação
Então, com o passar do tempo, o seu dinheiro desvaloriza e você acaba perdendo dinheiro. Mas, enfim, é um modo de investir também que algumas pessoas acreditam que funciona. Aí cabe a você decidir que tipo de investimento. Não vou falar sobre investimentos aqui, eu estou falando sobre a questão financeira de como o dinheiro funciona. Então, o dinheiro, ele é uma moeda que é uma coisa que nos ajuda a trocar valores, saber quanto aquilo vale, definir valores e estocar os valores. E a lição de hoje, nessa aula, né, que você quer que você fique na mente é que você não foque no dinheiro em si, mas no que você tem para oferecer em troca do dinheiro. Se desenvolver, ter qualidade, ter algo de maestria, estudar, se desenvolver, fazer o melhor possível dentro da sua área para que você seja recompensado por aquilo, economizar aquilo que você recebe e ir investindo. Assim você vai aumentando o seu capital pouco a pouco e alcança a sua tão sonhada liberdade.